Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira, Santo Epemba de Angola. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira, Santo Epemba de Angola. Gira, gira, gira. Saravá a todos, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao podcast Umbanda para Todos. Eu sou Rodrigo Zanzarini, sacerdote de Umbanda, e esse espaço nasce com um propósito muito simples, mas profundamente necessário: falar sobre a Umbanda com verdade, respeito, consciência e, acima de tudo, com amor. A Umbanda é uma religião de acolhimento, de caridade e de evolução espiritual, mas também é uma religião que ao longo do tempo acabou sendo muito misturada, interpretada e muitas vezes confundida. E é justamente por isso que esse podcast existe. Esse espaço é para todos, para você que caminha dentro da Umbanda, para você que se sente um chamado, para você que tem dúvidas e também para você que talvez carregue questionamentos ou até preconceitos, mas em algum nível está disposto a ouvir e a compreender. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que pode incomodar, que pode gerar questionamentos e, para algumas pessoas, até resistência, mas que precisa ser dito. Nem tudo que está na Umbanda é da Umbanda. E talvez só de ouvir essa frase, alguma coisa aí dentro já se movimentou. Talvez você tenha concordado, tenha estranhado ou até mesmo pensado: como assim? E é exatamente por isso que esse episódio existe. Porque entender isso não é sobre separar pessoas, não é sobre apontar dedos e não é sobre dizer quem está certo ou errado. É sobre consciência, é sobre maturidade espiritual, é sobre olhar para dentro da religião e começar a compreender o que é a essência e o que foi sendo agregado com o tempo. É sobre respeitar a raiz da Umbanda, sua simplicidade, sua verdade e sua missão principal, que sempre foi a caridade através dos guias espirituais. Ao longo desse episódio, nós vamos falar sobre o papel dos guias espirituais, sobre os orixás, sua importância e também sobre confusões que existem em torno deles dentro da Umbanda. Vamos falar sobre Exus, sobre Pombogiras e sobre como essas forças espirituais passaram a caminhar junto com muitos terreiros, mesmo que não fazendo parte da sua estrutura original da Umbanda. E principalmente, vamos falar sobre discernimento, porque sem discernimento a gente mistura tudo, e quando tudo se mistura, a gente se afasta da essência. Então, se você realmente quer entender mais profundamente a Umbanda, se você quer sair do superficial e começar a enxergar com mais clareza, fica comigo até o final do episódio, porque hoje a gente vai trazer luz onde existe muita confusão. A Umbanda é, em sua base, oculta aos nossos guias espirituais, espíritos de luz, ancestrais, que trabalham na caridade, no acolhimento e na evolução espiritual. Essa
é a raiz. Essa é a essência. É aquilo que muitos conhecem como Umbanda Sagrada, anunciada por Zélio Fernandino de Moraes. Mas é importante entender algo com clareza. A Umbanda não nasceu naquele momento, ela não começou ali. A Umbanda é muito mais antiga. Ela vem de um culto à ancestralidade, de conexões espirituais que já existiam, muito antes do que qualquer anúncio, muito antes do que qualquer nome. O que Zélio fez foi ter a coragem, foi literalmente dar a cara a tapa e apresentar a Umbanda não só ao Brasil, já que ela é uma religião brasileira. Foi apresentar ao mundo, organizar, dar forma e permitir que essa essência fosse reconhecida. Naquele momento, a manifestação espiritual dentro da Umbanda acontecia principalmente através de caboclos e pretos velhos. E isso não é por acaso, porque são as linhas diretamente ligadas à ancestralidade, à sabedoria, à vivência, à cura espiritual através da simplicidade. Com o passar do tempo, a espiritualidade, que é viva, que é dinâmica, que está em constante movimento, foi se expandindo. E hoje existem diversas vertentes da Umbanda, espalhadas por todo o Brasil. Cada uma com suas práticas, com seus fundamentos e com as suas formas de trabalhar próprias. Mas existe algo que não muda. A base continua sendo a mesma. A Umbanda é um culto aos guias espirituais. São eles nossos ancestrais, nossos antepassados, espíritos que caminham conosco e que trabalham na caridade, sem cobrança, sem vaidade e apenas para o bem. Agora, é importante também dizer algo com muita responsabilidade. Existem fundamentos e existem conhecimentos, assim como práticas dentro da Umbanda que não podem e não devem ser ensinadas de forma superficial. Isso exige desenvolvimento mediúnico. Isso exige vivência, conexão real com a espiritualidade. E principalmente, isso precisa ser passado dentro do terreiro, pelo seu sacerdote, dentro da linha que você segue, dentro do fundamento que você está inserido. Eu sei que talvez você não concorde com tudo o que está sendo dito aqui. E está tudo bem. A espiritualidade não precisa de imposição, mas precisa de reflexão. Então, leve isso com você, reflita e sinta. E, principalmente, busque entender a raiz antes de abraçar qualquer prática. E tenha sempre em mente: não pode ser passado todos os conhecimentos, todas as vivências, tudo por um podcast, tudo por um programa, tudo por um vídeo. Isso não é o certo, pois existem coisas que você apenas aprende dentro do seu terreiro, dentro dos conceitos do seu sacerdote. E isso é a ancestralidade. Isso é tradição. E existem coisas que não podem mudar com o tempo. E isso é uma delas. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Na natureza, 7 são as vibrações que Pai Olorum criou e aqui estão neste congá. Na linha da sagrada geração. Agora, a gente entra em um ponto muito importante e que gera muita confusão. A Umbanda, como já falamos, é o culto aos nossos guias espirituais, certo? Mas ela também carrega influências, ensinamentos e fundamentos de outras tradições espirituais,
Afinal, a Umbanda é um agregado, é uma junção de várias culturas. Entre elas, uma muito marcante é a cultura africana Yorubá, de onde vêm os nossos amados orixás. Os orixás, que são divindades, forças sagradas criadas por Olorum, por Deus, que representam as forças da natureza. Cada um dentro da sua vibração, dentro do seu campo de atuação. Alguns exemplos. Quem nunca ouviu falar de Xangô, da sua justiça, do equilíbrio, ou de Ogum, que está sempre à nossa frente, atua nas batalhas, nas demandas, abrindo caminhos. Nanã, a nossa vó ancestral, que carrega toda a sabedoria, o tempo. Ou Obaluaê, com as suas palhas, atuando na cura, na transformação e na renovação espiritual. Existem muitos outros. Em cada religião, alguns são cultuados e outros não, na Umbanda. Segundo as pesquisas que eu realizei para fazer esse episódio, na cultura Yorubá, raiz, a que vem direto da África, existem mais de 400 orixás. São muitos. São representados pelo número 400 mais 1. Porém, no candomblé, esse número já é bem reduzido. A maioria das casas cultuam 16. E na Umbanda, algumas casas cultuam 7, algumas 9, algumas 11. Varia de casa para casa. O importante é saber que eles todos, independente de quem seja, trabalha para nossa ajuda e a nossa evolução espiritual, certo? Os orixás são extremamente importantes. Eles fortalecem, sustentam e dão base energética para o trabalho dos guias espirituais. Eles estão acima. Eles são forças divinas, enquanto os guias atuam diretamente conosco. Mas aqui entra um ponto essencial. Não confunda. A religião voltada ao culto direto aos orixás é o candomblé, que é a que se aproxima mais dos ensinamentos que veio lá da cultura iorubá. O candomblé é uma religião linda, rica em fundamentos e profundas, e totalmente voltada às divindades, aos orixás. Já a Umbanda tem outra proposta, e é aí que muita gente se confunde. Hoje em dia, existem muitos terreiros que trabalham com práticas da Umbanda e também com fundamentos do candomblé. Esses espaços acabam sendo popularmente chamados de umbandomblé, ou seja, uma mistura, uma adaptação de duas religiões diferentes. Mas o importante é entender que o candomblé tem seus próprios fundamentos, rituais específicos, iniciações e um nível de profundidade que a Umbanda não utiliza da mesma forma. Nós compartilhamos o culto aos orixás por serem forças da natureza e nos ajudarem no dia a dia. Como, entre aspas, para quem não é da religião da Umbanda, vamos usar um comparativo como santos. Para a gente, os orixás seriam equivalentes aos santos para os católicos, mas isso é só um sincretismo muito pontual para tentar fazer vocês entenderem melhor. Isso não é melhor e nem pior, é apenas diferente. O problema não está na prática, está na confusão. Quando a pessoa não entende o que está fazendo, não sabe de onde vem e começa a misturar tudo, sem consciência, e é exatamente isso o propósito desse episódio: dar discernimento.
Exu é bom demais. Ele me disse que na alta madrugada é o dono da encruzilhada, batizado com Dendê. Firma seu ponto na folha da bananeira. Ele é Exu caveira, no meu peito é laroie. Ele é o Exu de um caminho diferente. Agora, a gente entra em um dos assuntos mais incompreendidos e também mais julgados dentro da espiritualidade: Exus e Pombogiras, nossos amados guardiões, entidades que caminham nas sombras, mas não como muitos pensam. Eles caminham nas sombras, quebrando demandas, cortando energias negativas, desfazendo trabalhos e abrindo caminhos, onde muitas vezes existe escuridão. São eles que nos protegem dia e noite, mesmo quando a gente nem percebe. Na Umbanda, eles são geralmente encontrados nas chamadas giras de esquerda. E é justamente aí que começa o preconceito. Por muito tempo, e ainda hoje, essas entidades são chamadas de demônios. Mas aqui é importante deixar uma coisa muito clara. Dentro da Umbanda, demônios não existem. Isso é desinformação, isso é intolerância religiosa e é falta de conhecimento. Exus e Pombogiras não são forças do mal, são espíritos que trabalham na linha da proteção, do equilíbrio e da justiça espiritual. Agora, trazendo consciência, eles não fazem parte da estrutura original da Umbanda. A sua origem está ligada a outro culto espiritual, conhecido como Quimbanda, um culto dedicado diretamente a essas entidades. E aqui entra mais uma vez a evolução da espiritualidade. Com o passar do tempo, assim como a luz evolui, as demandas, os desafios espirituais também evoluem. E chegou no momento em que os nossos guias, os nossos ancestrais, precisavam de um apoio, precisavam de forças para que atuassem onde muitos não atuam. E é nesse ponto que os Exus e Pombogiras se aproximam, passam a trabalhar dentro de muitos terreiros de Umbanda, sempre com um propósito: fazer o bem, proteger e equilibrar. E desde então, eles se tornam presença constante, não só nas giras, mas na vida de muitas pessoas, como guardiões, protetores, como entidades que muitas vezes seguram aquilo que a gente nem imagina. Então, mais uma vez, não é sobre negar, não é sobre excluir, é sobre entender de onde vem, qual é a sua função e como atuam. Porque quando existe consciência, existe respeito. Devemos entender uma coisa: quem faz o mal não são os Exus ou as Pombogiras. Eles apenas cumprem as ordens de nós, seres humanos vivos, que nos comunicamos com eles. Mas eles são luz, caminho e proteção. Depois de tudo isso, fica uma reflexão. A Umbanda é uma religião viva. Ela se expande, ela se adapta, ela dialoga com diferentes caminhos espirituais, mas exige algo que não pode ser perdido: a essência. Quando a gente entende que nem tudo que está dentro da Umbanda é da Umbanda, a gente não está separando, não está trazendo preconceitos. A gente está trazendo consciência, respeito pela história, pelos fundamentos e pela raiz dessa religião tão bonita. Guias espirituais, orixás, exus, pombogiras,
Cada um tem a sua força, cada um tem a sua função e cada um tem o seu lugar. E quando isso é compreendido, tudo se organiza. O problema nunca foi a mistura. O problema sempre foi a falta de entendimento. E quando falta entendimento, a gente se perde na essência. E é exatamente por isso que conversas como essa são necessárias. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, mas sim para te convidar a refletir, a sentir, a buscar conhecimento com responsabilidade e respeito, e principalmente a verdade para você, o que você entende. Se esse episódio fez sentido para você, se ele te trouxe alguma clareza ou até mesmo algum questionamento, me conta. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse episódio com o seu amigo, com o seu parente, com o seu irmão de terreiro, de culto, que tem aquela dúvida, que quer saber um pouquinho mais. Deixa aqui seu comentário com situações ou com temas para os próximos episódios, eu vou gostar de ler todos eles. Me procure nas redes sociais. Todos os links estão na descrição do podcast e do episódio. Para quem busca orientação espiritual, está passando por um problema e quer uma conversa particular, pode me procurar. Eu também realizo atendimentos com oráculos. Jogo búzios, leio tarô, baralho cigano. Na parte energética eu faço mesa radiônica. E também faço orientação espiritual. Será um prazer te ajudar dentro daquilo que você busca. E é claro, já fica o convite para o próximo episódio. Gratidão pela sua escuta e pela sua presença. E pela sua caminhada junto com a minha. Que a espiritualidade te guie e te proteja. E te ilumine sempre. Que tudo o que foi dito aqui encontre o que precisa ser levado e que o restante siga o seu caminho. A Umbanda ensina que cada passo é aprendizado e que ninguém caminha sozinho. Eu sou Rodrigo Zanzarini, sacerdote de Umbanda, e esse foi o podcast Umbanda para Todos. Que os orixás nos guiem, que os bons espíritos nos acompanhem e que a Umbanda siga sendo luz no caminho de todos nós. Saravá e axé. Samuel.